Nessa unidade, nós vamos conhecer o gênero textual artigo de divulgação científica. Um artigo científico é um texto sério que fala sobre ciência para aqueles que não são cientistas. Ou seja, para pessoas como eu e você, que não conhecemos profundamente diversos temas da ciência. Para isso, é preciso usar uma linguagem acessível para o leitor. Porque os cientistas costumam ter uma linguagem própria que é de difícil compreensão para aqueles que não são especialistas no assunto que eles tratam. Por isso, é importante que, quando for necessário usar um termo mais complexo, esse termo seja acompanhado de um aposto. Mas, afinal, o que significa aposto? Aposto é um termo explicativo para que o leitor entenda o que significa a palavra utilizada no texto. Como assim? Por exemplo, olhem essa frase que eu coloquei aí. Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira, lançou outra obra literária. Percebam que um dos maiores compositores da música brasileira é uma explicação de quem é o Chico Buarque, para aqueles que talvez não o conheçam. Isso dá mais clareza a respeito da pessoa Chico Buarque. O aposto faz justamente isso. Ele vai pegar um termo científico que não é de conhecimento da população e vai explicá-lo para que o texto fique acessível para o leitor. Percebam que, então, o objetivo principal de quem escreve um artigo de divulgação científica é justamente fazer com que esses assuntos sejam divulgados e difundidos para pessoas comuns, que não são cientistas, assim como eu e você. É por isso que eles são publicados, geralmente, em vários meios de comunicação, como, por exemplo, um documentário de televisão, ou uma revista, ou em algum site ou blog. Na página 189, nós temos um exemplo de um artigo de divulgação científica, que é o texto chamado O Eixo Frágil da Humanidade. Nesse texto, qualquer pessoa que lê-lo consegue compreender o que ele está querendo passar. Ele está falando sobre a coluna vertebral do ser humano. Mas nós não precisamos ser médicos para compreendê-lo, porque o autor se preocupou em utilizar um vocabulário de fácil acesso. Então, essas informações vão ser divulgadas para um maior número de pessoas e não vão ficar centradas só num grupo específico de cientistas ou médicos. Repare que uma das características desse tipo de texto é que eles sempre são escritos em terceira pessoa, nunca em primeira pessoa. Por quê? Porque um texto em terceira pessoa se trata de um fato, assim como é um artigo científico. Ou seja, é um texto que foi escrito baseado em alguma pesquisa, em algum estudo. Então, ele não se trata de uma opinião pessoal. Os textos que se tratam de opiniões pessoais, esses sim são escritos em primeira pessoa, mas não é o caso de um artigo de divulgação científica, porque ele é baseado em uma pesquisa da ciência. É muito comum nos artigos de divulgação científica aparecer um argumento de autoridade. Um argumento de autoridade é uma citação que o autor vai trazer para dar mais credibilidade àquilo que ele escreveu. Essa citação, ela sempre será de algum especialista, algum pesquisador, alguém que tenha propriedade para falar sobre o assunto que o autor está tratando. Por exemplo, no texto que eu trouxe aqui, nós temos a citação, de David Hemingway. Olha só. Segundo a pesquisa, a epidemiologia do uso de arma como autodefesa de David Hemingway, professor e pesquisador de Harvard que ouviu 14 mil cidadãos norte-americanos que foram vítimas de criminosos entre 2007 e 2011, apenas 0,9% das vítimas usou uma arma para se defender. Portanto, são raros os casos em que pessoas usarão suas armas para se defender. Perceba que o autor trouxe a citação, trouxe uma pesquisa desse professor de Harvard, que é o David Hemingway, para endossar aquilo que ele estava dizendo e trazer mais credibilidade. Porque não é uma pessoa qualquer que está fazendo essa afirmação, mas sim
alguém que está pesquisando sobre o assunto, que tem propriedade para falar sobre isso. Então, o argumento de autoridade ele é muito importante no texto, porque muitas vezes é ele que comprova aquilo que o autor está falando. Agora vamos retomar os assuntos que nós abordamos nesse vídeo. Um artigo de divulgação científica é um texto feito para divulgar uma informação científica para o público leigo, ou seja, aquelas pessoas que não são cientistas ou médicos ou que não entendem profundamente desse assunto tratado. Eles são geralmente escritos em terceira pessoa, pois se tratam de um fato e não de uma opinião pessoal, e eles costumam ser sempre acompanhados de argumentos de autoridade, porque esses argumentos de autoridade são aqueles que vão dar credibilidade ao que o autor do texto está falando. Até a próxima, então. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida a gente vai esclarecendo aos pouquinhos.